Olá, pessoal. Meu nome é João Vitor e eu sou o Químico de Ferro. Hoje a gente está aqui para a nossa 8ª aula da série de vídeos de Enem por Questões. E o assunto de hoje é probabilidade. Eu escolhi uma questão de 2015 que trata do assunto e a gente vai aprender todas as ferramentas, todos os conceitos que a gente tem que saber para resolver essa questão e outras que são semelhantes. Então, bora lá. A questão fala o seguinte: em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas, ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês, que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. Então, o enunciado está aí, agora o comando. A probabilidade de um entrevistador ser entendido e ter a sua resposta oralmente respondida em inglês é quanto? Então, qual que é o problema aqui? A questão quer a probabilidade desse entrevistador ser entendido e ter a sua pergunta respondida. E ele entra na sala com 3 alunos. Então, isso que a questão quer saber. Qual é essa probabilidade? E o que a questão nos dá? A questão nos dá só esse dado aqui, ó, que é a probabilidade de um aluno qualquer dessa escola compreender e falar inglês. Então, qualquer aluno que você pegar, ele vai ter 30% de chance de falar inglês. Bom, como é que funciona isso aqui? A probabilidade, pessoal, é uma relação de razão. Então, a gente pode escrever a probabilidade como sendo uma razão entre um número de casos favoráveis sobre o total de casos, ou o número de casos possíveis. Então, por exemplo, quando eu falo que a probabilidade de um aluno dessa escola compreender e falar inglês é de 30%, isso significa que de 100 alunos, 30 compreendem e falam inglês. De 10 alunos, 3 compreendem e falam inglês. Então, uma razão, o número de casos favoráveis está para o número de casos possíveis como o 30 está para o 100. Que isso que significa 30%? Né? 30% é a mesma coisa que 30 em 100. Então, uma porcentagem é uma razão, como a gente já viu em algumas aulas para trás aí. Então, a porcentagem é uma razão. 30 em 100 é a mesma coisa que 3 em 10. O 30 está para o 100, assim como o 3 está para o 10. E, sei lá, o 60 está para o 200. Então, essa razão ela continua. Você pode pensar em qualquer razão que você quiser. Então, isso é uma probabilidade. Os casos favoráveis são os alunos que falam inglês e os casos possíveis são todos os alunos, os que falam inglês e os que não falam. Então, de cada 100, 30 falariam inglês dessa escola. Né? Não sei se tem 100 alunos na escola. Pode ter 10 e 3 deles falam inglês. Pode ter 200 e 60 falam inglês. Pode ter 1.000 e 300 falam inglês. Né? Mas o que importa é que a razão é de 30 para 100. E aí ele quer saber qual que é a probabilidade do entrevistador ser entendido e respondido. Para isso acontecer, o que tem que acontecer? O entrevistador ele vai ser respondido se pelo menos um aluno souber falar inglês, não é? Porque se os 3 falarem inglês, beleza, ele vai ser respondido. Se 2 desses alunos falarem inglês, também ele vai ser respondido. Se somente um deles falar, ele também vai ser respondido. Ele só não vai ser respondido se os 3 não falarem inglês.
Como a gente pode ver aqui, a probabilidade ela é um número que sempre está variando entre 0 e 1. Ela sempre tem que estar entre 0 e 1. Por quê? Porque o número de casos favoráveis nunca pode ser maior do que o número de casos possíveis, né? Porque, bom, eu posso ter no máximo o número de casos favoráveis igual ao número de casos possíveis. Eu posso ter, sei lá, dos 100 alunos da escola, os 100 falarem inglês. Eu não posso ter 101 que falam inglês porque eu só tenho 100 alunos. Então, a probabilidade é sempre um valor que varia, que vale no máximo 1 e no mínimo 0, porque o número de casos favoráveis tem que ser no mínimo 0. Nenhum aluno falar inglês. Não tem como ser menos um aluno falar inglês, né? Então, a probabilidade varia entre 0 e 1, ou, se você preferir, entre 0% e 100%, que correspondem a esses limites. Tá? Como a gente viu, uma porcentagem ela é uma razão. Ou, se você quiser escrever o 30%, que é 30 sobre 100 ou 3 sobre 10, é a mesma coisa que 0,3. Se você dividir essas frações aqui, você vai encontrar o 0,3 em todas elas. Então, vamos lá. Para a gente resolver essa questão, a gente tem que primeiro entender o tal princípio da multiplicidade e da soma de probabilidades. O princípio da soma, ele me diz o seguinte: a probabilidade de um certo evento acontecer ou de algum outro evento acontecer, elas devem ser somadas. Então, toda vez que você encontrar um ou em alguma probabilidade, você deve somar as probabilidades. Já o princípio da multiplicação nos diz que a probabilidade de um evento A e de um evento B acontecer, então, quando eu tenho a conjunção e, os dois tendo que acontecer, eu tenho que multiplicar as probabilidades. Então, aqui, a gente tem a seguinte situação. Como a gente já viu, para esse entrevistador ser respondido, ele pode acontecer de um aluno falar inglês, ou de 2 desses alunos falar inglês, ou de 3 desses alunos falar inglês. Então, a gente tem aí 3 condições para que ele seja respondido, e a gente tem uma única condição para que ele não seja respondido, que é nenhum dos 3 alunos falar inglês. Para a gente resolver essa questão, a gente ainda precisa de mais um conceito, que é o conceito dos eventos complementares. O que são eventos complementares? Eventos complementares são eventos que a soma deles dá o 100%. Então, são eventos que, se não acontece um, acontece o outro. Como assim? Por exemplo, chover e não chover são eventos complementares. Por quê? Ou chove ou não chove. Se você somar a probabilidade de chover com a de não chover, tem que dar 100%. Então, eventos complementares são eventos cuja soma é o 100%, ou o 1 em decimal, se você quiser. São eventos assim que um deles tem que acontecer, ou um ou outro tem que acontecer. Que é o nosso caso aqui, né? A gente primeiro conhece que se a probabilidade de um aluno falar
inglês é de 30%, a probabilidade de ele não falar inglês é o complemento disso, que é 70%. É o que falta para chegar no 100%. Então, falar inglês e não falar são eventos complementares. Ou alguém fala ou não fala inglês. Tendo isso em mente, um outro evento complementar que tem aqui é o entrevistador ser respondido ou não, né? A gente viu que ou o entrevistador faz a pergunta. Então, ou ele é respondido ou ele não é respondido. Então, também são eventos complementares. Ser respondido e não ser respondido. Com certeza, esses são eventos complementares. Ou ele é respondido ou ele não é. Então, tem duas formas de você resolver essa questão aqui. Uma delas, e eu acho a maior e a mais difícil, é você calcular, primeiro, a probabilidade de um desses alunos falar inglês, e aí ele vai ser respondido. A probabilidade de dois desses alunos falarem inglês, e aí ele vai ser respondido também. E a probabilidade dos três falarem inglês. Com essas três probabilidades em mão, você vai somar. Só que, calculando dessa forma, você vai calcular três probabilidades diferentes e depois somá-las. Tem uma forma um pouco mais fácil e mais simples de se fazer isso. A gente pode calcular, na verdade, qual que é a probabilidade de ele não ser respondido. Como não ser respondido é complementar de ser respondido, é só a gente fazer depois a diferença do 100%. Como assim? Vamos lá. Vamos calcular qual que é a chance dele não ser respondido. Para ele não ser respondido, os três alunos não podem falar inglês. Então, o primeiro, o aluno A, ele não pode falar inglês. O aluno B, ele não pode falar inglês. E o aluno C não falar inglês. Qual que é a chance do aluno A não falar inglês? Bom, se a chance de qualquer aluno falar inglês é 30% e falar inglês e não falar são eventos complementares, a chance do aluno A não falar inglês é 70%, ou 0,7, ou 70 sobre 100, o que você quiser. Então, aqui, a gente vai ter aqui a probabilidade de A não falar. Qual é a probabilidade do B não falar? A probabilidade do B não falar também é de 70%, porque a chance de qualquer aluno falar é 30%. E a probabilidade do C não falar também é 70%. Como eu quero que o A não fale e o B não fale e o C não fale, eu estou falando de probabilidades que devem ser multiplicadas entre si, né? Eu tenho um I que está unindo eu tenho a conjunção I que está unindo essas probabilidades. Então, como eu tenho a probabilidade disso, eu tenho que multiplicar as probabilidades. Quando eu faço essa conta, o que a gente vai encontrar? 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7. Como é que a gente faz isso daqui? É só fazer 7 vezes 7 vezes 7, que dá 7 vezes 7, 49, vezes 7, que dá 363. E aí, com esses 363, é só a gente andar com a vírgula. Quantas vezes? Ora, aqui, ó, a gente tem uma casa decimal depois da vírgula, uma casa decimal depois da vírgula, mais uma. Então, são 3 casas decimais. Então, tem que andar 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então, eu fico com o número 0,363. Essa é a chance, é a probabilidade de
o A não falar, e o B não falar, e o C não falar, que é a ocasião, o caso em que o entrevistador não é respondido. Como esse evento é complementar do evento ser respondido, o que a gente pode fazer? A gente basicamente só subtrai. Por quê? Ou ele é respondido ou não é respondido. Então eu sei que a soma de ser respondido, que eu não sei qual que é a chance, mais não ser respondido, que eu sei qual que é a chance, tem que dar o 100%, tem que dar o 1. Então, a chance dele ser respondido é 1 menos 0,363, que dá 0,657. Isso em porcentagem, como é que eu transformo um decimal para porcentagem? É só multiplicar por 100. Né? O 1 não corresponde ao 100%. Do 1 para o 100, o que eu tenho que multiplicar? Eu tenho que multiplicar por 100. Né? 100 vezes 1 é 100. Então, para transformar isso daqui em porcentagem, basta eu multiplicar por 100. E aí eu fico com... Multiplicar por 100 é a mesma coisa que andar com a vírgula 2 casas para a direita. Então, eu fico com 65,7%. Essa é a nossa resposta para o problema, que corresponde à letra D. Então, essa é uma questão de probabilidade que exige que você conheça o conceito de probabilidade e conheça também os princípios da soma, da multiplicação e a questão dos eventos complementares. Tá certo? O outro jeito de fazer, que eu tinha comentado, que é você somar os 3 casos de um aluno falar inglês, ou os 2 deles falar inglês, ou 3 deles falar inglês, você vai chegar nesse mesmo resultado, mas através de uma soma de 3 probabilidades diferentes. Dá na mesma no fim das contas. Então foi isso aí. Essa foi a 8ª aula da nossa série do Enem por Questões todos os dias aqui no YouTube. Se você gostou, espalhe isso para os seus amigos que também estão estudando para a prova e curta aí para ajudar o canal. Até a próxima, até amanhã. Tchau, tchau.